Os destaques desta edição. Aumento de tarifa. Energia elétrica fica 12% mais cara a partir de hoje em todo o estado. Consumidores de alta tensão pagarão 25,17%. Tribunal do Trabalho determina bloqueio de até 20 milhões do governo do estado para pagar terceirizados da saúde. Procuradoria-Geral do Estado anuncia que vai recorrer. Lei orçamentária já está na Assembleia Legislativa. Governo do estado prevê orçamento de 15,4 bilhões em 2018 e reordenamento na aplicação do FTI e FMPS. 500 mil pessoas são esperadas nos cemitérios de Manaus no dia de finados. Brasil tem a quinta pior taxa de homicídios de crianças e adolescentes do mundo. Projeto que regulamenta Uber é aprovado no Senado com a retirada da exigência de placa vermelha. O projeto de regulamentação voltará à Câmara. 5 argentinos estão entre os mortos em ataque terrorista em Nova York. Após o atentado, Donald Trump ordena endurecimento a vetos para estrangeiros entrarem nos Estados Unidos. Lanús vence o River e vai decidir Libertadores contra o Grêmio ou Barcelona do Equador, que jogam hoje. Dupla de foragidos da Operação La Muralha é presa na Colômbia. Traficantes choram a perda. A Operação Tarrafa apreendeu 900 quilos de cocaína avaliada em 20 milhões. Bandidos fazem reféns dentro de drogaria. Clientes foram liberados após negociação dos assaltantes com a Rocan e acabaram presos. Nada de bruxa. Halloween tranquilo na cidade. Noite e madrugada sem registro de mortes por violência. É o Jornal da Manhã que começa agora. 5h48. Previsão do tempo. Em meio a muitas nuvens, o tempo é instável em Manaus, que amanhece com 26 graus de temperatura. O clima-tempo diz que é de 80% a probabilidade de 5 milímetros de chuva, enquanto o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais fala de variação de nuvens e pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas. O CPTEC prevê temperatura máxima de 35 graus e o clima-tempo 31 graus Celsius. A umidade do ar é de 84% e os ventos estão calmos com 6 km/h de velocidade. Hoje é quarta-feira, 1º de novembro. Chegamos aos 305 dias do ano e faltam 60 para terminar 2017. Dia de Todos os Santos. Datas e fatos. 1512. O teto da Capela Sistina, pintado por Michelangelo, é exibido ao público pela primeira vez. 1549, instalação da cidade de Salvador, Bahia. 1800, a Casa Branca é inaugurada por John Adams, que torna-se o primeiro presidente norte-americano a morar na Executive Mansion, mais tarde rebatizada de Casa Branca. 1942, entra em vigor o padrão monetário do Cruzeiro no Brasil. 1965, golpe militar de 1964, instituídos os atos complementares 2 e 3. O primeiro trata de disposições transitórias até o estabelecimento de tribunais federais em primeira instância e o segundo determinava as formalidades para a aplicação da suspensão de direitos políticos e garantias constitucionais. Em 1993 entrava em vigor o Tratado de Maastricht, ou Tratado da União Europeia. Agora 5h51 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Moradores do bairro Tancredo Neves atearam fogo em pedaços de madeira durante um protesto na noite de ontem contra a falta de energia na localidade. O bairro seguia sem eletricidade desde a segunda-feira, após um temporal comprometer o fornecimento em diversas áreas da cidade. O protesto começou por volta das 7 da noite no sentido bairro Centro, na Avenida Altasmirim. O fogo no local foi apagado pelo Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar esteve no local e o tráfego de veículos foi organizado pelo Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito, Manaus Trans. A reportagem do Jornal da Manhã está na área e traz informações. A energia elétrica foi restabelecida na área, Peregrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. Já, Paulo, em boa parte, já sim. Nós já passamos pelo local, onde ainda tem restos ainda do lixo desse ato de vandalismo que ocorreu na Avenida Grande Circular. O trânsito ficou completamente congestionado por aproximadamente 2 horas, Paulo, até a chegada do Corpo de Bombeiros, que chegou rapidamente ao local, a polícia também chegou e o Manaus Trans também depois começou a organizar a situação. Mas tem aquela questão do rescaldo, tem aquela questão de apagar o fogo completamente, era fogo em pneu principalmente,
pedaços de pau, de galho de árvore, de tudo que não prestava tinha no meio da rua. E com isso, a situação ficou muito complicada. Em relação ao fornecimento de energia, em boa parte do bairro Tancredo Neves, essa energia já voltou. Ali naquela área do hip rap, onde tinha a maioria dos manifestantes, eram de lá da área do hip rap. E há muita gente também, Paulo, reclamando da situação da falta de energia, tinham suas ligações em gatos. Pois é, Peregrini, e tudo começou com um temporal que caiu sobre a cidade e árvores caíram sobre a rede de energia elétrica também, telhas e tudo que o vento levou para cima da rede de energia elétrica, causando esse transtorno todo. Mas parte disso já foi resolvido, não é, Peregrini? Já foi resolvido, Paulo. Nós podemos classificar como 90%, foi que eu conversei por aqui com algumas pessoas, falta uma pequena parte a ser resolvida e o pessoal da Eletrobras, Paulo, já tem carro na área trabalhando para tentar resolver a situação. Mais de 500 mil pessoas, Peregrini, são esperadas nos cemitérios urbanos de Manaus para o Dia de Finados, que ocorre nesta quinta-feira. A programação conta com diversas missas ao longo de todo o dia em 6 cemitérios da cidade. Para a data, a Prefeitura realiza a Operação Finados. A ação integra diversos órgãos municipais para atender a população. Para o transporte coletivo, a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos deve disponibilizar linhas extras com ampliação do itinerário e reforço da frota de linhas normais. A organização do trânsito nos arredores dos cemitérios fica sob responsabilidade do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito Manaus Trans. Peregrini, a movimentação também por parte dos vendedores, muitos choram seus mortos e outros aproveitam para comemorar ganhos com a venda de grinaldas e velas, Alberto Peregrini. É verdade, Paulo, né? E a movimentação já começa a partir do dia de hoje, na verdade, né? Muita gente vai ao cemitério hoje para evitar a aglomeração do Dia dos Finados, né? Mas outros mais tradicionais, a grande maioria, vai mesmo no dia 2, ou seja, vai amanhã ao cemitério. E conforme nós acompanhamos aí ao longo do tempo, aqui no Jornal da Manhã, logo cedo vamos aos cemitérios, a gente acompanha a movimentação grande de pessoas. A Prefeitura faz um trabalho bacana, Paulo, colocando coletivos, colocando ônibus a partir dos terminais. Vamos ter ônibus, quem quiser ir para o cemitério é só ir para um terminal. Terminal 2, 3, 4 e 5 terão ônibus direto para os cemitérios, tanto São João Batista quanto o cemitério Tarumã. E no Tarumã, Paulo, já tem a promoção. Comprando 2 maços de vela, o cliente ganha uma caixa de fósforos, viu, Paulo? Grande promoção, né, Peregrini? Só falta gente, uma grande promoção necessária, né, Paulo? O cara compra a vela, já ganha por ali o fósforo, já facilita bastante. Pois é, Alberto Peregrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu na noite e madrugada. Tivemos muita tranquilidade no IML, felizmente, não é, Alberto Peregrini? Tivemos, Paulo, a noite e madrugada das mais tranquilas, né, na questão aí de homicídios na cidade, apenas uma necrópsia, ainda assim, vinda lá de Balbina, da estrada, de um ramal onde o homem foi morto a faca, mas nos pronto-socorros, Paulo, nós tivemos aí movimentação também de faca, de tiro, né, por pouco aí algumas pessoas não perderam a vida aí em atentados aí em relação a assaltos, etc. Mas o grande destaque da noite passada, por sinal, informado aqui em primeira mão pelo Alberto Peregrini, dentro do programa Raidi Rebelo, os bandidos adentraram uma drogaria, fizeram clientes de reféns, a polícia chegou, houve uma negociação. Como é que terminou isso, hein, Peregrini? Terminou com os 2 bandidos presos, Paulo. Aconteceu numa drogaria na Alameda Cosme Ferreira, no conjunto Castanheiras, né? Drogaria Castanheiras. E os bandidos estavam na drogaria quando a polícia chegou e já viu que um estava sendo perseguido pela população, o outro estava dentro da drogaria. Esse que ficou dentro da drogaria, Paulo, quando percebeu a chegada da polícia, deu uma gravata numa mulher, né, aquele golpe, aquele famoso mata-leão, e colocou uma arma na cabeça dela, né, estava armado. Daí começou a negociação com os policiais da Rocan e após 20 minutos ele resolveu se entregar. Os 2 foram presos e nenhum refém ficou ferido. Mas a polícia teve que ter muita habilidade, Paulo, para conter os bandidos que estavam muito nervosos. A bandidagem toma conta, Peregrini, das ruas dos bairros de São Francisco, Petrópolis e Raiz e até no entorno ali da Secretaria de Fazenda, onde fica a Justiça, onde fica também a Justiça Federal, bancos e Secretaria de Fazenda, como eu já disse. É lamentável isso.
os bandidos infestam aquela área e ontem assaltavam a bordo de um Celta, Peregrini. Eles abordavam as pessoas nas ruas, quem não tinha celular pegava um murro na cara. Isso vem acontecendo, infelizmente, aquele pedaço ali, Paulo, aquela parte da cidade, aquele quadrilátero ali, onde tem o bairro do Aleixo, o bairro de São Francisco e outros bairros adjacentes ali, já não é de hoje, ali perto do TRE, ali perto da Tribunal de Justiça, que isso vem acontecendo. É preciso que se faça um trabalho de investigação, um policiamento ostensivo, que a gente está praticamente todo dia fala sobre assalto naquela área, ali já teve tiroteio onde uma criança morreu com uma bala perdida, ali é cheio de ocorrências famosas, tristes, de verdadeiras tragédias que já aconteceram ali e outras estão perto de acontecer, que todo dia tem assalto, a mão armada naquela área. Infelizmente, isso vem ocorrendo. A Secretaria de Segurança precisa tomar uma providência com a máxima urgência. Peregrini, eu sei que você iria ontem a uma festa do Halloween, mas terminou abortando depois da compra daquele elástico. Nada de bruxas no Halloween, Peregrini? Nada de bruxas, Paulo Guerra. Ontem, quando nós nos dirigíamos a uma festa, me deparei com aquele assalto, rapaz, e depois, mais à frente, lá no Terminal 4, um rapaz vinha descendo do ônibus, houve um assalto, ele foi reagir, recebeu uma bala na perna, foi pro Platão Araújo, e quando eu vi esse negócio, eu digo, rapaz, é melhor voltar para casa, né, Paulo? E a gente voltou e teve muita gente aí que foi comprar máscara de Halloween, o vendedor só vendia o elástico, né? Porque a máscara já estava natural no rosto das pessoas. A pessoa já era feia demais, né, Alberto Peregrini? Sim, Paulo Guerra. O que tem aí por aí de bruxa... Nem precisa nem das máscaras do Halloween. Basta o elástico, Paulo, já está fantasiado. Tá bom, Peregrini, até daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai voltar, Paulo Guerra, com essas e outras informações de pronto-socorro também. Vamos destacar desse homem que levou o tiro lá no Terminal 4. Uma mulher também levou uma facada no bairro da Compensa e, pasme, ela levou essa facada do seu próprio amado, do seu próprio esposo que estava enciumado. Daqui a pouquinho, todos os detalhes dessas e de outras notícias. Foi a sua senhora que fez isso, né, Peregrini? Esposa dele. Foi a esposa dele, ele fez isso com sua própria senhora, né? A vítima estava aí, o casal estava brigando por ciúme. É por isso que eu regularmente oriento minha senhora. Paulo Guerra. Minha senhora é bom demais. Cemitérios de Iranduba recebem limpeza e iluminação para o dia de finados. J.R. tem os detalhes. Os cemitérios São Francisco em Cacaupireira e São Geraldo aqui na cidade de Iranduba já estão prontos para receber o grande público que deverá visitar os dois campos santos entre hoje e amanhã. Ontem o prefeito Francisco Gomes, acompanhado de secretários municipais, visitou o cemitério de Cacaupireira para verificar as condições do local. Segundo o secretário de Infraestrutura Francisco Nilo, os dois cemitérios estão limpos e quem for reverenciar os seus entes queridos falecidos poderá fazê-lo até mesmo à noite. Por determinação do prefeito Francisco Gomes, o cemitério da sede do município de Iranduba e o do distrito de Cacaupireira vai ser iluminado para que as pessoas que porventura queiram fazer a visita a seus entes queridos no finalzinho da tarde, logo no início da noite, para fazer essas visitas com mais segurança, pode ficar despreocupado que vai estar iluminado. Na manhã de ontem, o prefeito Chico Doido visitou também a nova escola de 10 salas que está sendo construída em Cacaupireira. O prédio de 2 andares estará pronto dentro do prazo previsto e entrará em operação no início do ano letivo de 2018. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J.R. O recital Beethoven Romances marca o início de uma agenda de espetáculos nos centros culturais Palácio Rio Negro e Palácio da Justiça nas manhãs de sábado e domingo, em todo o mês de novembro. Abrindo o calendário, o recital de violino e piano Beethoven Romances será apresentado no Palácio Rio Negro no sábado, dia 4, e no Palácio da Justiça no domingo, dia 5. Capitaneado pelos instrumentistas amazonenses José Jonas Júnior, violino, e Bruno Nascimento, piano, o programa terá 3 peças de Ludwig van Beethoven, 1770-1827, com destaques para os 2 romances em português do gênio alemão. Informações com o repórter José Alberto Zegdeg.
Muito bem, Paulo Guerra. Moradores do ramal Terra Preta, no quilômetro 56 da M070, a estrada Manuel Urbano, reclamam das péssimas condições em que se encontra a pista de acesso àquela localidade. Segundo os moradores, é quase impossível o tráfego de veículos devido à falta de manutenção no ramal. Com isso, muitos produtores têm dificuldade para o escoamento da produção até a pista principal e, de acordo com eles, os motoristas de condução escolar se recusam a entrar no ramal para buscar e deixar alunos devido à dificuldade de tráfego. Muitos alunos se arriscam a caminhar a pé até a pista principal e tentar uma carona para chegar até a escola. Os moradores dizem que já receberam várias promessas de melhoria no ramal, mas até então nada foi feito para solucionar o problema. Nossa reportagem começou com o secretário de Articulação Política da Prefeitura de Manacapuru, o vereador licenciado Dr. Leonardo Guimarães, e o mesmo falou que já esteve no local onde constatou as condições do ramal. Leonardo disse que já levou o caso ao prefeito Beto D'Angelo, que prometeu em breve estar atendendo o pedido dos comunitários daquela localidade. E o ABC do Arapapá convida o povo em geral para participar de sua tradicional churrascada, que será realizada no dia 4 de novembro, sábado, com a seguinte programação: torneio Society valendo um boi, bingo valendo um boi, torneio pênaltis valendo um boi. Som ao vivo com a banda Geração Pop. O evento terá início às 10 horas da manhã, sem hora para terminar. Para o Jornal da Manhã, a rede difusora de rádio Zeg Deg. Gostei da festa Zeg Deg, com esse anúncio que você fez. A Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado, vinculada à Secretaria Estadual de Saúde, está convocando voluntários de 2 a 17 anos para participarem dos testes da vacina contra a dengue, que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan, em São Paulo. A fundação é um dos 14 centros de pesquisa escolhidos para executar esta, que é a terceira e última fase dos estudos sobre a vacina, antes de ser submetida à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para registro. Para que as crianças e adolescentes participem dos testes, é preciso autorização do pai e da mãe. A vacinação está sendo feita no UBS Atua Virgílio Filho, localizada na Travessa 10, bairro Amazônio Mendes, na zona leste de Manaus. Às segundas-feiras o atendimento é de 13 às 17 horas. De terça a sexta é de 7h30 às 11 e de 13 às 17 horas. Aos sábados é de 8h30 às 12h30. Quem quiser tirar dúvidas sobre o estudo ou agendar uma visita pode ligar para os números 993428407 e 993833407. Em todo o país, os testes deverão abranger a vacinação e o acompanhamento de 17 mil voluntários distribuídos em 13 cidades de 12 estados nas 5 regiões brasileiras. Novas denúncias contra o hospital de Itacoatiara. Há dias noticiamos o absurdo consumo de vários itens, como 100 quilos de sal em apenas um mês, gêneros alimentícios superfaturados e agora uma empresa de refrigeração com um contrato de R$500 mil. Em termos comparativos, se compararmos os 3.000 quilos de frango mês, esse contrato chega a ser insignificante. O Jornal da Manhã abre espaço à direção desse hospital para os esclarecimentos. Cerca de 3.500 estudantes dos cursos de Direito, Administração, Engenharia, Contabilidade, Economia, Comunicação Social, Arquivologia e Tecnologia da Informação deverão realizar as provas do processo seletivo simplificado para estagiários do Tribunal de Contas do Estado, que acontece no próximo domingo. Pela grande quantidade de candidatos, segundo informou o conselheiro presidente do TCR, Moutinho Júnior, as provas serão realizadas em 2 turnos e em 2 escolas. Na Escola Estadual Ângelo Ramazotti, localizada no bairro de Adrianópolis, e no Centro de Educação para Jovens e Adultos Professor Agenor Lima Ferreira, no bairro do Aleixo. Os portões serão abertos pela manhã às 8 horas e as provas serão aplicadas de 9 até às 12 horas. Na parte da tarde, os portões serão abertos às 13h30 e o início das provas previstos para as 14h30 com término às 17h30. A Liga Amazonense contra o Câncer, LAC, entidade parceira da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, realiza nesta quarta-feira a abertura oficial da campanha Novembro Azul no estado. A expectativa é que 2.000 pessoas participem. Na capital, a atividade contará com o suporte do Fundo Manaus Solidária. Sífilis, municípios recebem 200 milhões para conter a doença. A reportagem é de Luiz Felipe Leite.
100 municípios que concentram 60% dos casos de sífilis do país vão contar com um reforço de R$200 milhões do governo federal. O objetivo é reforçar as ações para diagnóstico, vigilância e tratamento da doença. Os recursos fazem parte de uma estratégia chamada de resposta rápida à sífilis nas redes de atenção. Ao anunciar a agenda, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, enfatizou que a ampliação do diagnóstico e do tratamento é fundamental para reduzir os índices da doença. Faltou penicilina durante um bom período, uma crise mundial de abastecimento de penicilina, então resolvemos e já temos produção nacional, está resolvido o problema do abastecimento. Nós pretendemos dobrar de 6 milhões para 12 milhões de número de testagens deste ano para o ano que vem. E vamos adquirir produtos, milhões de doses de penicilina para que todos tenham as devidas condições de fazer o controle. Se a nossa atenção básica for eficiente, identificar as pessoas portadoras, vamos poder tratar a todas e resolver a questão. Na ampliação e qualificação do diagnóstico da sífilis, uma das ações do plano do Ministério da Saúde é aumentar a testagem, principalmente nas grávidas. Isso porque a identificação ainda no primeiro trimestre da gestação e o tratamento adequado impedem a transmissão da doença da mãe para o bebê. Reportagem Luiz Felipe Leite. 6h12 em Manaus. Mais de 500 servidores da Segurança Pública do Estado estão envolvidos na operação para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio Enem, que ocorrem nos 2 próximos fins de semana. Os órgãos estaduais de segurança pública se reuniram na manhã desta terça-feira no Centro Integrado de Comando e Controle no bairro do Aleixo para tratar da última etapa da operação em todo o estado. A primeira etapa da prova acontece no domingo, dia 5, e a outra fase no domingo seguinte, dia 12. O Amazonas registrou 165 mil inscrições confirmadas. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. O planejamento estratégico da Operação Enem 2017 visa garantir a segurança de organizadores e participantes do exame. O principal objetivo é o de garantir o policiamento ostensivo, além de evitar transtornos e que o evento ocorra sem prejuízos para os participantes. Segundo o coronel da Polícia Militar, Jorge Feitosa, responsável pela operação do Enem no Amazonas, o trabalho envolve desde a escolta do deslocamento das provas até a central de armazenamento dos Correios e a distribuição dos exames nos 55 municípios do estado, onde haverá aplicação do Enem. A Secretaria de Política Fundiária do Estado participou na tarde desta terça-feira de uma reunião no Ministério Público Federal no Amazonas sobre conflitos agrários em Manaus, especialmente na comunidade de Uberê, localizada no ramal do Brasileirinho, na Zona Leste. Diversos órgãos também estiveram no encontro, como a Superintendência do Patrimônio da União, Defensoria Pública, Secretaria Municipal de Habitação, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, IBAMA, Batalhão Ambiental, Ouvidoria Agrária, Cáritas e representantes da comunidade. No que diz respeito à regularização, o secretário de Política Fundiária do Amazonas, Diego Afonso, se comprometeu em disponibilizar a equipe para fazer o levantamento necessário sobre a área. 6h14 em Manaus. O Tribunal Regional Eleitoral decidiu por unanimidade cassar os diplomas do prefeito de Capiranga, Antônio Ferreira Lima, do PMDB, e seu vice Moisés da Costa Filho, também do PMDB. O recurso contra a expedição de diploma foi movido pelo adversário de Antônio Lima nas eleições de 2016, Gilmar Salles, do PSD. A defesa informou que vai recorrer da decisão. Segundo o voto do relator do processo, o juiz Bartolomeu Ferreira de Azevedo Júnior, para a realização de novas eleições e o respectivo afastamento dos candidatos, havendo recursos, devem ocorrer somente após a apreciação do Tribunal Superior Eleitoral. O Ministério Público Federal no Amazonas pediu a condenação da ex-secretária estadual de Meio Ambiente, Nádia Ferreira, do ex-diretor-presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, Graco Diniz Fregapani, e do deputado estadual Adjuto Afonso, do PDT, por intimidar e constranger servidores públicos do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade durante a realização da Operação Matrinchã no município de Lábrea. Na fase final do processo de improbidade movido pelo Ministério Público Federal, o órgão confirmou os pedidos de condenação inicialmente feitos em relação a Nádia Ferreira, Graco Fregapani e Adjuto Afonso pela prática de improbidade administrativa, por ter intimidado e constrangido os servidores públicos do órgão ambiental a deixarem o município não autuarem responsáveis por crimes ambientais da cidade durante a ação de fiscalização. Consumidores atendidos pela Amazonas Distribuidora de Energia terão as tarifas reajustadas em mais de 12% a partir de hoje. Os novos percentuais foram aprovados nesta terça-feira pela Agência Nacional de Energia Elétrica durante reunião
administração pública. A concessionária atende aproximadamente 968 mil unidades consumidoras localizadas no Amazonas. De acordo com a Amazonas Energia, o aumento integra o calendário anual da agência. No ano passado, o reajuste para consumidores residenciais foi de 21,57% e 17,78% para alta tensão. O efeito médio foi de 20,01%. Os consumidores residenciais terão aumento de 12,71%. Efeito grupo B, baixa tensão, 12,68%. Efeito grupo A, alta tensão, 25,17%. Efeito tarifário médio AT mais BT, 17,13%. 6:16. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região Amazonas e Roraima determinou ontem que seja efetivado um bloqueio de até 20 milhões nas contas do governo para garantir o pagamento de salários atrasados de trabalhadores terceirizados da área de saúde. Cerca de 800 trabalhadores que atuavam em 4 empresas terceirizadas do estado ficaram sem receber os salários de junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2016. A sentença determinando o bloqueio do valor é do juiz do trabalho substituto Túlio Macedo Rosa e Silva da 17ª Vara do Trabalho de Manaus, que atendeu parcialmente o pedido feito pelo Ministério Público do Trabalho em ação civil pública em face do governo do estado e das empresas Tapajós, Serviços Hospitalares, Medical Gestão Hospitalar, Náutica Ponta Negra Global, CPA Centro de Diagnóstico de Imagem, GD Aguiar e dos seus respectivos sócios e administradores. A Procuradoria-Geral do Estado, a PGE, informou que irá recorrer da decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, divulgada nesta terça-feira, em que determina o bloqueio de até 20 milhões de reais das contas do governo do estado, referente a pagamento de salários atrasados de trabalhadores terceirizados da área de saúde nos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2016. A nota diz que há inclusive a decisão do Supremo Tribunal Federal de janeiro deste ano contra o bloqueio de contas do governo do Amazonas para pagamento de verbas trabalhistas a empregados terceirizados. Essa decisão levou em conta o entendimento do STF de que a responsabilidade subsidiária da administração pública em caso de terceirização não pode ser presumida. Foi entregue nesta terça-feira na Assembleia Legislativa do Estado um projeto de lei orçamentária anual que prevê o orçamento de 15.468.116.000 reais para o próximo ano, volume 4,38% maior que o de 2017. O governador Amazonino Mendes destacou como uma das principais mudanças do projeto de lei a retomada da destinação original dos recursos do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização, o FTI, e que é uma notícia alvissareira, sobretudo para o povo do interior. Ele disse que está restaurando o que criou lá atrás há mais de 15 anos, que é o Fundo para o Desenvolvimento do Interior, o FTI. Disse também que esses recursos ele foi buscar no Distrito Industrial, assim como o dinheiro para a UEA, a Universidade Estadual, e que esse fundo, nos últimos tempos, passou a ser usado para pagamento de pessoal, deixando as administrações do interior a pão e água, aprofundando as dificuldades do povo do interior. Uma grande novidade, e é muito importante, uma notícia alvissareira, sobretudo para o povo do interior. Eu estou restaurando o que eu criei lá atrás, há mais de 15 anos. Nós criamos um fundo voltado para o interior, desenvolvimento do interior, o FTI. Esse de recurso eu fui buscar, inclusive, no distrito, assim como eu fui buscar o dinheiro para a universidade. Então, esse fundo, nos últimos tempos, passou a ser usado para pagamento de pessoal, deixando as administrações do interior aí a pão e água, aprofundando mais a crise que se abate no interior, as dificuldades do povo do interior. Nós estamos restaurando. Amazonino também destacou que saúde e segurança recebem atenção especial no orçamento de 2018. Saúde e segurança. É o que o povo está reclamando, é o que o povo quer e é o que nós queremos. Toda a sociedade quer. Saúde e segurança. Toda a dedicação. E olha, por mais que a gente se esforce, será pouco. Sidney Leite, chefe da Casa Civil, também destacou que o governador falou sobre o projeto de lei orçamentária anual, PLOA, quando chegou à Assembleia na manhã de ontem para participar de homenagem ao centenário da Assembleia de Deus e disse ter ido prestar homenagem em respeito a esse enorme contingente de religiosos do estado que fazem parte dessa organização religiosa tão importante.
Hoje é uma homenagem à Assembleia de Deus, é uma igreja muito importante, é uma sessão comemorativa aos 100 anos, centenário dessa organização religiosa muito importante. Eu acho que é obrigação do governador vir à solenidade e prestar sua homenagem, seu respeito a esse enorme contingente de pessoas religiosas no nosso estado. Agora sim, Sidney Leite, chefe da Casa Civil, também destacou que o governo do estado está trabalhando no sentido de diminuir o custeio para que possa recuperar a sua capacidade de investimento, sobretudo em áreas essenciais como educação, saúde e segurança. No que diz respeito à parte da fonte tesouro, há um acréscimo de aporte de recursos da área de educação. E com isso nós pretendemos o quê? Voltar o Estado ter a capacidade de fazer investimento. O governador está trabalhando no sentido de cortar, diminuir custeio para que o Estado volte a ter a capacidade de fazer investimentos, inclusive nas áreas essenciais como educação, saúde, tem outras prioridades, mas nós vamos buscar trabalhar com isso. Polícia. Gregório Graça Alves e Afonso Celso Calda Júnior, que estavam na lista de foragidos da Operação La Muralha, desencadeada pela Polícia Federal em 2015, foram presos na última segunda-feira. Os dois seriam membros de uma facção criminosa que atua no Amazonas. A informação foi confirmada pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal do Amazonas somente ontem. As circunstâncias das prisões não foram informadas. A dupla foi presa na Colômbia pela Fiscalia General de la Nación, devido aos mandados de prisão decorrentes da La Muralha estarem publicados em difusão vermelha pela Interpol, o que facilitou a localização dos suspeitos. A La Muralha foi realizada pela Polícia Federal em novembro de 2015 para desarticular uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas internacional em Manaus. Aproximadamente 900 quilos de cocaína pura, avaliados em cerca de 20 milhões de reais, foram apreendidos durante a continuação da Operação Tarrafa, deflagrada na última segunda-feira por volta das 11 horas pelas equipes do Departamento de Investigação sobre Narcóticos, DENARC, e Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública, com apoio de integrantes do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto Fera, Delegacia Fluvial e o Canil da Polícia Militar. A ação resultou ainda nas prisões em flagrante do pescador Pedro Dias Oranco e Zilmar Albino Dantas, porém envolvimento com o tráfico de drogas no estado. Na manhã de ontem, o delegado-geral da Polícia Civil, Mariolino Brito, o diretor do DENARC, delegado Paulo Mavinier, e o secretário do CEAI, Herbert Ferreira Lopes, falaram à imprensa no prédio da Delegacia Geral sobre a continuidade da Operação Tarrafa, que culminou na maior apreensão de cocaína realizada no estado. As apreensões de drogas realizadas pela Polícia Civil do Amazonas e os órgãos que integram a Secretaria de Segurança Pública fazem parte do novo plano de segurança criado pelo vice-governador e secretário de Segurança Pública Bosco Saraiva, que visa o combate ao narcotráfico no estado. 6h27 em Manaus. O que mais aconteceu durante a noite e madrugada, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Aconteceu que na Alameda Cosme Ferreira, no conjunto Castanheiras, uma drogaria foi assaltada e pessoas, clientes e funcionários ficaram como refém. Aconteceu por volta de 22 horas, era noite de ontem. O programa do Raidi Rebelo na Difusora já informava com o departamento de jornalismo da Difusora em ação durante a noite e a madrugada. Foram presos Elionei Silva Arruda, de 21 anos, o comparsa dele, Daniel Lima Passos, de 19 anos. Eles fizeram uma mulher de 26 anos refém, colocaram arma na cabeça dela. A Rocan rapidamente chegou ao local, negociou com os bandidos e os reféns foram soltos, nenhum tiro foi disparado, ninguém foi ferido e a ocorrência foi deflagrada no 9º DIP, que fica no bairro de São José. Mais uma vez aí uma grande ação da Rocan, que é comandada pelo Major Paulo Emílio, e prendeu aí esses bandidos e evitou que uma tragédia pudesse acontecer à noite de ontem. Tiro! Um rapaz de 23 anos reagiu a um assalto ontem. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Ele estava descendo do ônibus da linha 650 em
pleno Terminal 4. O Terminal 4 fica no bairro Jorge Teixeira. Ao descer do coletivo, ele foi vítima de um arrastão. Bandidos estavam praticando arrastão. Ele resolveu reagir ao assalto e foi atingido com um tiro na coxa. Ele rapidamente foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo. Lá foi muito bem atendido, recebeu os primeiros procedimentos de atendimento lá e acabou sendo muito bem medicado e recebeu alta horas depois. Os assaltantes, os bandidos que estavam cometendo esse arrastão fugiram do local e não foram identificados. Está um verdadeiro perigo, uma verdadeira roleta russa frequentar os terminais da cidade. Terminal como 3, 4 e 5 representam perigo a qualquer hora do dia ou da noite. Os assaltantes estão dominando essas áreas de terminal na cidade. E mais de pronto-socorro. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Deu entrada no pronto-socorro da zona oeste da cidade. Uma mulher que foi esfaqueada pelo seu próprio esposo. Ele foi um homem covarde. Além de bater na esposa, ele a esfaqueou e a empurrou da escada. Ele mora com ela num kitnet no bairro da Compensa, no Beco da Rosa, e lá ele cometeu essa covardia e logo após conseguiu fugir. Populares estavam procurando por ele. Se pega, o negócio não ia ser fácil. Aconteceu lá no Beco da Rosa. Camarada tem síndrome de ser enganado, tem medo da concorrência e foi descontar covardemente na própria esposa. Isso aconteceu, repito, à noite de ontem no bairro da Compensa. No pronto-socorro João Lúcio, uma pessoa também deu entrada vítima de estocada, levou uma facada na barriga. O fato deu-se no bairro Zumbi dos Palmares. Ele acabou levando essa facada por um homem até o presente momento não identificado. As informações dão conta de que a briga começou por causa de cachaça. Eles bebiam e na hora que estava ali o finalzinho do corote é um perigo. Aquela última dose acaba terminando em confusão e foi o que aconteceu ontem. O resultado, uma pessoa ferida a faca por causa do último gole de cachaça. Matheus Martins Raimundo, de 19 anos, Alessandro Rodrigues, de 22 anos, e um adolescente de 17 anos foram presos por suspeito de envolvimentos em vários roubos e tráfico de drogas na área central da cidade. As informações são do 24º DIP. Ainda bem aí que a polícia conseguiu tirar aí esses bandidos de circulação numa ação do delegado Demétrio de Queiroz. Os três que faziam mas eram vários assaltos na área do centro da cidade. Eles utilizavam uma moto roubada e também praticavam crimes como assaltos e tráfico de droga. Uma grande ação aí da polícia, policiais do 24º DIP, tirando esses bandidos de circulação. Grande trabalho, mais uma vez aí, da polícia afastando os bandidos daquela área. Paulo Guerra interagindo com os nossos ouvintes, aonde amigos do Batata ajudando, aquela ajuda humanitária a quem precisa, distribuindo café, distribuindo tudo que as pessoas estão precisando, tipo um lençol, um café com leite para quem está com fome, na área do pronto-socorro João Lúcio e também no pronto-socorro 28 de agosto. Amigos do Batata agindo aí, ajudando a essas pessoas. Trata-se de uma ONG. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Já não se fazem mais bruxas como antigamente. As noites das bruxas, que geralmente era marcada por crime, por mortes misteriosas. Desta vez, a pedra está vazia.
nenhuma morte por violência na noite e madrugada, nenhuma morte por acidente de trânsito, nem por faca, nem por tiro, nem por paulada. A pedra estava vazia, apenas um registro. Foi na estrada de Balbina, na comunidade Cristo Rei, por volta de 18 horas, era comecinho da noite, era a boca da noite de ontem, quando o homem foi assassinado a facadas. O motivo ainda é desconhecido e a vítima também ainda não foi identificada. O crime aconteceu, repito, não foi em Manaus, foi na estrada de Balbina, na comunidade Cristo Rei. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 82 exames de corpo de delito. E Paulo Guerra agora há pouco dava entrada também no Platão Araújo, um homem de aproximadamente 65 anos de idade. Ele chegou passando mal, ele chegou se tremendo, com a cara vermelha. As informações dão conta de que ele usou mais uma vez o spray da saliência causa problemas de saúde. E esse homem deu entrada entre a vida e a morte. Ele teve aí problemas de pressão alta e deu entrada agora há pouco no pronto-socorro Platão Araújo. Ele deu 4 borrifadas na boca do spray da saliência. É contigo, Paulo Guerra. 6h36 em Manaus. Esportes. 2 jogos movimentaram ontem o Campeonato Brasileiro Série B. O Paraná foi surpreendido pelo Oeste e acabou derrotado 2-1. Goiás e Criciúma ficaram no 1-1. Após vencer a River a noite passada por 4-2, o Lanús está em sua primeira final da Libertadores da história. Campeão da Copa Sul-Americana em 2013, o time Granate busca a inédita taça e decidirá o título contra Grêmio Barcelona de Guayaquil, na Argentina. O time Granate terminou com a melhor campanha na primeira fase e a vantagem de ser mandante na partida de volta. O detalhe é que o Lanús só conseguiu ficar em primeiro na colocação geral da fase de grupos depois que levou os pontos do duelo com a Chapecoense, após punição a Chape por escalação irregular. As finais serão nos dias 22 e 29 de novembro. Os jogos de ontem pela Liga dos Campeões. Roma 3, Chelsea 0. PSG 5, Anderlecht 0. Sporting 1, Juventus também 1. Atlético de Madrid 1, Karabakh também 1. Celtic 1, Bayern de Munique 2. Manchester United 0, Benfica 0. Olympiacos 0, Barcelona também 0. Vamos certificar o resultado do Manchester United 2, o Benfica 0. Os jogos desta quarta-feira pela Liga dos Campeões. Às 17h45 jogam Liverpool e Maribor. Napoli, Manchester City. Tottenham e Real Madrid. Libertadores da América, semifinal. Às 21h45, no horário de Brasília, Grêmio e Barcelona de Guayaquil. As quartas de final, hoje sai a decisão da Sul-Americana para a próxima fase. 21h45 vão jogar Flamengo e Fluminense. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, abre seleção para preenchimento de 1.152 vagas de recenseador temporário. As oportunidades visam suprir as vagas nos estados ou área de trabalho que tiveram candidatos inscritos em número inferior ao da oferta, esgotamento dos candidatos aprovados ou a falta de inscritos. Os interessados vão poder se inscrever gratuitamente até o dia 6 de novembro no site dessa instituição. 9 países, entre eles o Brasil, estão qualificados para eliminar a hepatite C até 2030, segundo dado do Observatório Polaris, que serão divulgados hoje. Além do Brasil, Austrália, Egito, Geórgia, Alemanha, Islândia, Japão, Holanda e Catar estão dentre os países que caminham rumo à eliminação da doença nos próximos anos. O Brasil tem a quinta pior taxa de homicídio de crianças e adolescentes, diz a Unicef. Em 2015, foram 59 mortes para cada 100 mil adolescentes homens de 10 a 19 anos. No mundo, uma criança ou adolescente morre vítima da violência a cada 7 minutos. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira a medida provisória que reformula as regras do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, Programa de Crédito para os Estudantes de Cursos Superiores. A aprovação, o texto seguirá para o Senado. A medida provisória altera as regras do modelo atual, que valerão para os contratos fechados a partir de 2018. Uma das principais novidades é que os financiamentos concedidos terão taxa de juros real igual a 0. Hoje, a taxa de 6,5% ao ano. Outra mudança
mudança é que acaba com a carência de 18 meses após o término do curso para o estudante começar a pagar as parcelas do financiamento. Agora ele começará a pagar assim que se formar, mas a parcela será proporcional à sua renda e ao valor do curso. Logo após aprovar nesta terça-feira texto base e projeto que regulamenta serviço de transporte individual pagos como Uber, o Cabify, o Senado retirou a exigência de os carros terem de rodar com placa vermelha, a exemplo do que acontece com os táxis. Os senadores também aprovaram uma emenda que derrubou a obrigatoriedade de os carros serem registrados no nome dos motoristas. Somente após a nova votação na Câmara, que ainda não tem data marcada, é que o projeto sobre os aplicativos será enviado à sanção do presidente Michel Temer. 6h44 em Manaus. A Coreia do Sul nunca irá tolerar a Coreia do Norte como um estado nuclear e Seul também não desenvolverá armas nucleares, afirmou nesta quarta-feira o presidente sul-coreano Moon Jae-in. A informação é da agência Reuters. A crise nuclear da Coreia do Norte será o centro das atenções no fim desta semana, quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, começar uma viagem à Ásia. A diplomacia tem sido reforçada como preparação para a visita. 5 argentinos estão entre os 8 mortos do atentado terrorista em Nova York nesta terça-feira, segundo o Ministério de Relações Exteriores da Argentina. Um caminhão invadiu uma ciclovia no sul de Manhattan, atropelando várias pessoas. Além dos mortos, 11 pessoas ficaram feridas. Segundo a fonte oficial da Argentina, as vítimas teriam entre 45 e 50 anos e faziam parte de um grupo de amigos que estudaram juntos em Rosário e foram aos Estados Unidos para visitar um ex-colega que mora em Nova York. As vítimas foram identificadas pelo Ministério de Relações Exteriores como Hernan Diego Mendoza, Diego Henrique Angelini, Alejandro Damián Panúcio, Ariel Erlige e Hernan Ferrucchi. Além deles, Martin Ludovico está entre os feridos e está internado. O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, classificou o caso como um ato covarde de terror. Já o governador André Cuomo afirmou que não há evidência de um plano maior. Após atingir os ciclistas, o caminhão seguiu pela rua e bateu num ônibus escolar. O suspeito saiu do veículo gritando e portando uma arma de paintball e outro de ar comprimido, sendo em seguida baleado pela polícia e detido. O jornalista da CNN, Jim Chuto, afirmou que, segundo ele, múltiplas fontes, que o suspeito gritou Allahu Akbar, Deus é grande em árabe. A imprensa americana identificou o motorista como Sayfulo Saipov, um homem de 29 anos originário do Uzbequistão, que teria 2 endereços nos Estados Unidos, um na Flórida e outro em Nova Jersey. Uma fonte da rede CBS disse que ele teria deixado um bilhete perto ou dentro do caminhão com referências ao Estado Islâmico. 6 pessoas morreram no local e 2 foram declaradas mortas ao chegarem ao hospital. 11 pessoas ficaram feridas e foram transportadas para receber atendimento médico, mas é possível que existam outras vítimas que deixaram o local por conta própria, afirmou o chefe de polícia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi informado do ataque e disse no Twitter que parece um outro ataque de alguém muito doente e perturbado. Não podemos permitir que o Estado Islâmico volte ou entre no nosso país após derrotá-lo no Oriente Médio e nos outros lugares. Já chega, postou Trump. O presidente americano ordenou ontem à noite que se endureça os vetos a cidadãos estrangeiros depois de ser divulgado que o autor do atentado que deixou 8 mortos em Nova York é um imigrante do Uzbequistão. Acabo de ordenar ao Departamento de Segurança Nacional que endureça nosso programa de vetos, que já é extremo. Ser politicamente correto é bom, mas não para isso, afirmou o presidente através de uma mensagem no Twitter. Trump não especificou qual o programa de que ele se referia em seu tweet, nem as medidas ordenadas para seu endurecimento. A Casa Branca também não ofereceu explicações sobre este anúncio. O presidente do Uzbequistão, Shavkat Mirziyoyev, disse ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma carta de condolências hoje, que seu país está pronto para usar todos os recursos para ajudar a investigar o ataque ocorrido ontem lá em Nova York. O governo uzbeque havia afirmado mais cedo que está investigando o relato de que um homem uzbeque estaria por trás do ataque, que matou 8 pessoas e deixou mais de 12 feridos, no que as autoridades norte-americanas classificaram como ato de terrorismo. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quarta-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Videoteca em prisão de Cabral é suspensa após denúncias de irregularidades. Estampa a Folha de São Paulo. Atropelador mata 8 em Nova York. FBI trata caso como terrorismo. O Estado de São Paulo. Contexto favorável às empresas. Senado aprova a regulamentação de Uber e aplicativos. No Planalto Central, na capital da República, o Correio Brasiliense. Bolsonaro disse que Temer recebeu propina de 2,5 milhões. O valor econômico.
Câmara conclui votação da medida provisória do refis e texto agora vai ao Senado. Estado de Minas. Dória propõe criação de frente partidária para enfrentar Lula e Bolsonaro. O Recife, o Jornal do Comércio. Homem suspeito de matar empresário em aldeia se apresenta à polícia. Fortaleza, Diário do Nordeste. Operação Penadinho realiza mandado de busca e apreensão na Câmara de Acarape, no interior do Ceará. 0 hora, Porto Alegre. Governo abre 4.500 vagas para a segurança pública. O Brasil Econômico. Receita paga segundo lote de restituição do imposto de renda. Edições impressas locais. O Centenário Jornal do Comércio. Venda de automóveis 10% acima do ano anterior. A crítica estampa. Novembro começa mal. Novo reajuste de energia traz desemprego. O Em Tempo. Chefão de facção é preso na Colômbia. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, Luiz Felipe Leite, J. Rai e Alberto Pellegrini. A operação de rádio de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.